oitavo ano! Sejam bem-vindos aqui a essa aula de sustentabilidade da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina. Hoje nós vamos ver, esse tema que é super importante, né? Consciência negra, justiça ambiental e sustentabilidade. Quem está aqui hoje comigo é a nossa intérprete de Libras, Késia, que está fazendo essa acessibilidade aí, né? Passando esse conhecimento junto comigo. E também junto com a professora Vanessa, que está aqui conosco hoje. Oi, prof. Oi, professora Carol. Oi, meu povo do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Vamos embora aqui, né, para mais uma aula de sustentabilidade, certo? Mas antes, né, da professora Carol iniciar aí o tema, né, da gente papear aqui, bater um papo bem gostoso, massa, eu quero dizer a vocês que vocês podem participar com a gente aqui ao vivo. Olha que legal, professora Carol. Então, se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, os QR Codes vão aparecer na sua telinha. Você pode direcionar a câmera do seu celular, baixar o aplicativo, certo? Não gasta os dados móveis do seu pacote de internet, né? Você está com ele financiado aí, né? Para baixar e interagir aqui com a gente, deixar comentários, tirar dúvidas, que a gente vai ficar bem feliz, bem contente aqui com a participação de vocês. Mas se você não conseguiu, né, acompanhar essa aula ao vivo, certo? Você pode também acessá-la no YouTube, né? No canal do Educa Recife. Lá você vai ter esta aula e uma playlist lá com todas as aulas, certo? E também pode deixar comentários. Comenta, se inscreve no canal, não esquece disso, que a gente fica bem feliz com isso, certo? Com a participação de vocês. Então, bons estudos e vamos embora. Vamos embora, prof. Então, interajam aí com a gente, né? Se vocês fiquem bem à vontade para falar, para tirar suas dúvidas, para dar algum depoimento, né? Falar alguma coisa, tá certo? Essas aulas são super importantes, são feitas para vocês, especialmente para vocês, né? Com muito carinho por todos nós aqui, tá? Então, vamos embora, vamos lá. Então, essa frasezinha aí super importante, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Sem justiça racial, não haverá justiça ambiental. O que será que essa frase traz pra gente, né? Vocês aí de casa conseguem pensar já em alguma coisa relacionada à justiça racial, justiça ambiental? Como assim, professora? O que esses assuntos têm em comum? É uma coisa a se pensar, né, prof? Pois é, né? Quando a gente está falando essa questão aí, né, de justiça racial, né, de a gente ter esse olhar, né, esse olhar mais aprofundado sobre essas questões, é que a gente vê, né, professora Carol, que esses são temas que está aí relacionado com a sustentabilidade e a gente vê que há uma assimetria, né, quando a gente está falando de problemáticas ambientais, principalmente, né, cai diferentemente para as questões, né, de raciais, gênero também, né, e de classe social. Quem é mais impactado e atingido a isso tudo, né, são as pessoas mais vulneráveis, né, as pessoas mais pobres. Por isso que também lá nos objetivos, né, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tem a questão, né, de justiça ambiental, de pobreza, porque engloba essa questão toda, né? A questão da fome, por exemplo, do acesso a um saneamento básico de qualidade, a questão de habitação, tudo isso impacta mais as pessoas pobres, né? Então, é um tema muito importante, está completamente relacionado, né, com a questão aí de se pensar, né, um desenvolvimento mais sustentável, na sustentabilidade e da gente olhar com mais cuidado para que, de fato, exista uma política pública para que seja mais inclusiva, né? Que tenha mais igualdade, não só econômica, mas social e cultural também, né? Porque o acesso ao lazer, às vezes, fica bem mais restrito, né? A uma determinada classe social, né? Enquanto outra classe social, as mais pobres, as mais desfavorecidas, acabam sendo mais impactadas com isso tudo. Pois é. Essa história do lazer é bem importante, né? Porque a gente trabalha tanto, a gente está aí, né, no nosso dia a dia, todo mundo estuda, se esforça, né? Temos todas as questões do dia a dia, né, para poder lidar. E o lazer é super importante, né?
para isso, né, gente? Para poder deixar a gente mais tranquilo, mais feliz, dar uma relaxada, né? E se você lembrar direitinho, a gente já falou aqui em algumas aulas, em alguns momentos, sobre esse conceito de sustentabilidade, que é super importante, né? A sustentabilidade, ela abriga não somente a parte econômica, né? De desenvolvimento econômico, tá? De uma maneira sustentável, como também, né, essa questão da justiça social, do culturalmente diverso, tá certo? Então, ó, cultura é importantíssimo para o desenvolvimento. Joga na tela aí, Cleiton, por gentileza, para eles, né, esse slide, né, que é tão importante, tá? E aí, quando a gente fala do socialmente justo, a gente também está incluindo a justiça racial, né? Porque o social, ele engloba todos nós, seres humanos, tá certo? E essa parte também econômica, essa parte cultural, né? O socialmente justo já engloba várias questões aí, né, da gente no nosso cotidiano. Então, todos nós somos iguais, somos sim, independente da cor, não muda nada, somos todos seres humanos, não é verdade? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, né? Os problemas ambientais não são democráticos. Eita! E a democracia, né? O que é essa democracia, né? Vamos discutir isso um pouquinho, prof? Vamos sim. Como eu estava falando, né, que essas problemáticas todas as ambientais, elas não chegam de forma, né, simétricas, né? Elas chegam bem distintas e essa população, né, mais pobre, ela acaba sendo mais impactada com isso tudo. E quando a gente está falando de questão racial, né, professora Carol, a gente tem que tomar todo o cuidado, porque a gente pode lembrar até das nossas aulas, né, lá de história, que a gente sabe a problemática, né, toda que envolve aí que a gente vive num racismo estrutural, né, que a gente tanto fala. A gente sabe aí que a gente teve quase 400 anos de uma cultura escravocrata, né, na nossa história, onde essa população negra, né, foi tirada, né, do seu habitat, arrancada, né, da África praticamente para vir trabalhar aqui nas lavouras, né, ser escravizado, não eram nem reconhecidos como seres humanos, né, eram meramente uma propriedade, né, um objeto onde os senhores, né, eram ali onde os senhores massacravam, né, essa população e tudo mais. A gente sabe de todo esse contexto histórico. E quando se aboliu a escravidão, né, lá na Lei Áurea e tudo mais, que vocês já sabem, né, em 13 de maio de 1888, essa população, ela ficou liberta, né, do trabalho escravo, porém não foi incluída socialmente, né? E isso a gente tem reflexo até hoje, né? Por isso que a gente fala tanto dessa questão do racismo estrutural, porque está na estrutura, né, da nossa história. Né? Então, ela está dentro de todas as instituições sociais que a gente tem na nossa sociedade. Então, por isso que é importante que a gente coloque essa lupa, que a gente vá lá na raiz da questão, né? Traga esse resgate histórico, porque, infelizmente, temos essa história, né? Essa dívida histórica aí com essa população negra e a gente não pode fechar os olhos, né? Para isso, a gente precisa, de fato, conversar. Tem um dia aí que está se aproximando da consciência negra, é importante realmente que a gente tome essa consciência, porque o racismo existe, e aí a gente precisa, né, combatê-lo, e essa prática antirracista, ela tem que ser cotidiana, né, gente? Porque, de fato, está arraigada na nossa sociedade, e a gente não pode mais violentar essa população que já foi tão excluída, né? Tanta exclusão social aí. Então, por isso que esse tema é importante e é importante que a gente fale sobre isso. E quando a gente está falando de democracia, né, de uma perspectiva democrática, a gente também está falando, né, de incluir essa população. Claro que a democracia, ela vem para poder agregar, né, gente? Não é para separar, tá certo? Então, a democracia, ela vem para que todos tenham acesso, né, à saúde, à educação, né, para que todos consigam
consigam ter uma qualidade de vida, para que todos venham a ter, através da educação também, o respeito do outro, né? Se você demonstra respeito ao outro, você deveria receber isso em troca, né? Mas muitas vezes as pessoas se esquecem de que o outro é igualzinho a você, né? Por conta de uma bobagem dessa, né? Uma herança que a gente trouxe aí, infelizmente, né? Do início da construção do nosso país aí, né? Então, isso é inadmissível nos dias de hoje, né, professora? Exatamente. Com tanta informação à disposição, né? Tantas pessoas aí querendo passar para a gente, né? Essa história toda. A história está aí para isso, gente, para que a gente reflita sobre ela, para que a gente não repita esses atos, né, inadmissíveis que já ocorreram, né? E para que a gente evolua. É para isso que a história está aí, tá certo? E é justamente, né, essa parte ali da justiça ambiental, né, que a gente estava falando inicialmente na aula, que é essa junção, né, na tentativa de trazer esse olhar mais aprofundado e trazer, de fato, políticas públicas, políticas afirmativas e inclusivas, né, para essa população, onde junta os movimentos, né, ambientalistas junto com o movimento negro também, né, que são muito importantes. A gente sabe a importância dos movimentos sociais, né, para mobilizar, para engajar, para cobrar, né, direitos que são humanos, para que a pessoa viva de forma digna. Então, a junção, né, dessas pautas aí dos movimentos ambientais, assim como o movimento negro, né, que com a sua mobilização já conseguiu avançar certas questões, né, que a gente vive hoje, graças aos movimentos sociais, né. Então, é essa tentativa aí da gente pensar, né, e ter essa visão aí, de fato, mais crítica, né, de todo esse contexto aí, que é um contexto histórico, né, como a gente sempre fala que a gente tem uma dívida histórica, né, aí com essa população negra, que de fato, em toda a história aqui do Brasil, a gente viu que não foi incluída. Pois é, muitas vezes as pessoas não têm muita paciência, né, para movimentos sociais. Isso. Mas é através dos movimentos sociais que a gente vem conquistando tudo que a gente tem hoje, pessoal, né? Não só na parte dos movimentos, né, negros, né, da população negra, mas também das mulheres, né, as conquistas que as mulheres tiveram durante todos esses anos, os poucos anos de democracia que a gente tem, né, porque é bem recente a democracia no nosso país, tá certo? Então, é muito importante que os movimentos aconteçam, porque é através deles que a gente vai conseguindo batalhar por nossos direitos e também entender os nossos deveres, exato, né, que é super importante. E os movimentos sociais, né, têm uma raiz profunda aí, né, porque quando a gente está falando de movimento social, são movimentos que têm pautas, né, que têm questões ali para a gente trabalhar, combater, né, melhor dizendo, desigualdades, seja ela de gênero, de classe, né, enfim, tudo isso, combater as discriminações, os preconceitos, né, que é horrível, né, você ter uma sociedade onde a gente viver discriminando o outro, né, com preconceito, é muito ruim. Por isso que quando eu estou colocando, né, que essa prática aí, porque são práticas mesmo. Antirracista, por exemplo, né, que é o tema que a gente está trabalhando aqui, trazendo para um olhar mais aprofundado, tem que ser diário, né? Tem que ser cotidiano, porque, de fato, está nessa raiz aí histórica que não é muito legal, né? Então, é todo esse cuidado da gente trabalhar, um tema sensível, né? Um tema que a gente precisa trabalhar, mas precisa principalmente combater discriminações, preconceitos, certo? E os movimentos sociais, eles são importantes por conta disso, porque é através dele, com suas pautas, né, que a gente consegue avançar, né, e cobrar os nossos direitos. Com suas pautas, eles agregam e não segregam, exatamente, né, prof? Exatamente, como a professora Vanessa falou, né, não é democrático porque
faltam políticas públicas, né? A ausência ou omissão dessas políticas públicas através da nossa legislação, né? Do poder legislativo aí, a gente consegue, né, criar essas políticas públicas todas para que a nossa população cada vez mais tenha uma qualidade de vida melhor, né? Tenha acesso a várias atividades, né? A educação, a saúde, né? A transporte público, né, de qualidade e tudo mais, tá certo? Então, tudo que tem a ver com o nosso cotidiano e com a qualidade de vida de todos. Então, a justiça ambiental, assim como a democracia racial, fazem parte de uma visão ampliada de sustentabilidade. A gente acabou de discutir um pouco sobre isso, né? A questão da sustentabilidade, o que é a sustentabilidade e como ela agrega essa questão da justiça ambiental e da democracia racial, né? Entendendo o racismo. Então, vamos lá. O racismo é um sistema de opressão que nega a oportunidade a grupos por conta da sua cor de pele, né? Uma coisa bastante importante e que está até em pauta, né, nesse momento que a gente vive no nosso país, momento de eleição, né? A questão que do acesso ao trabalho, mas de salários desiguais. E principalmente, né, na questão da mulher negra, que é a que ganha menos, se tiver aí, gente, todas as pessoas ocupando o mesmo cargo, o homem branco, ele vai ser o que vai ganhar mais, fazendo a mesma coisa que uma mulher branca. O homem negro, fazendo a mesma coisa que os dois, ganha menos. E a mulher negra é a que fica em último lugar. E isso é inadmissível, né? É uma coisa, assim, impressionante. Por que disso? Se essa questão de você ser bom no seu trabalho não tem nada a ver com a cor da sua pele, e sim da forma como você age no seu trabalho, da forma como você leva com responsabilidade o seu trabalho, né? Com inteligência, com tudo que você aprendeu, com as suas experiências, tudo isso é que faz você ser bom no seu trabalho, né? A sua dedicação e tudo mais, e não a cor da sua pele, né, prof? Exatamente. E a gente colocar, né, essa situação de que boa parte, melhor dizendo, né, da população brasileira, ela é composta de negros, né? Pois é. Mais de 50%. E quando a gente vai olhar, né, nos cargos ali de liderança, por exemplo, na política, né, em cargos assim, até na mídia e tudo mais, hoje a gente está vendo um avanço ainda tímido, né? Mas se a gente for ver em cargos de liderança, a gente quase não encontra representatividade negra, né? E isso aí é um reflexo desse racismo estrutural. É a maioria, né, de homem branco, né? Exatamente. Geralmente é homens e brancos, né? Então, por isso, quando a gente fala dessa questão dos movimentos sociais, né, alertando de novo, né, reforçando de novo essa questão. Quando a gente está falando de movimentos sociais, a gente também está falando de questões democráticas, claro. Porque num regime que é autoritário, né, totalitário, ele não dá abertura para que esses movimentos aconteçam. E esses movimentos são importantíssimos, né, são essenciais para que a gente possa avançar nessas pautas. Existe aí uma liberdade para você expor, né, as demandas da sociedade, né? Os movimentos sociais estão aí para isso, né? Para expor, para lutar pelas demandas, né? O que é que a gente está precisando? Olha aqui, ó, esse grupo aqui, né? Tá precisando disso aqui. E aí? Quem é que vai lutar se não eles mesmos, né? Se não a classe, né, que está ali precisando daquilo. Então, gente, movimento social é importantíssimo. A gente tem que dar, né, crédito, sim, a eles. E a importância da gente pensar na democracia, né? Porque se a gente for ver, imagina você não poder se expressar nas redes sociais, né? Exato. Não poder se expressar porque você vai ser censurado, né? A gente só consegue isso em um regime democrático, né? Em um sistema democrático que é o qual a gente vive. Então, por isso que é muito importante a gente pensar isso, porque a democracia, ela dá essa abertura, né, de que a gente possa ter a nossa liberdade de expressão, a gente possa se expressar, certo? E também abarca, né, as oposições, claro, né, que isso é importante. Não pensamos iguais, existem as divergências, mas que cada um possa expor, né, e ali, em termos
de ideias possam ser conversados, né? Porque se a gente for colocar em um regime totalitário, como a gente estava falando, né, autoritário, o que prevalece é a violência e não o diálogo. E né, nessa questão que a professora Vanessa está falando, né, de você não poder se expressar ou de você não poder falar o que você quer, hoje em dia a gente pode falar o que quiser nas redes sociais, entre aspas, né, pessoal? A gente está ali, muitas pessoas acham que por não estar cara a cara, né, com os outros, pode falar o que quer. Também não é assim, né? A gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Isso. E começar a pensar também no outro. Como aquilo atinge o outro, né? Será que eu gostaria de ser atingido dessa forma, né? Dessa forma tão violenta? E uma forma também de você lutar pela sua classe, né? Pelas suas demandas do cotidiano, é o voto, tá, gente? Então, escolher aquele representante, né, que lute pelas suas causas é super importante. Então, o voto não é uma coisa para você deixar de lado, né, para jogar ao vento, né? Pense direitinho quando você for votar, né? As pessoas que estão assistindo aí, os meninos do 8º ano ainda são muito jovens, mas é importante que a gente já coloque essa temática na cabeça dos estudantes, né? Porque fazer você pensar é a melhor coisa que o professor pode fazer por você, né? Fazer você pensar, utilizar a cabeça. Eu, como professora de ciências, eu gosto muito de falar, né? Vamos botar esses neurônios para funcionar, que a gente tá cheio de neurônio aí, então a gente precisa pensar sobre essas coisas, tá? O voto é super importante. Pense no momento que você for votar. Aquele candidato, ele luta pelas suas demandas, né? O que você precisa? A sua comunidade precisa do quê? Aquele candidato, ele realmente, ele está se importando com a sua comunidade, né? Avalie aí também se ele já foi, né? Já exerceu algum mandato? Será que ele fez alguma coisa realmente que ele tinha prometido para a sua comunidade? Como é que é isso? Avalia isso, passa isso para os pais, para as pessoas mais velhas que vocês conhecem, as pessoas que já podem votar, né, para os irmãos mais velhos e tudo mais, né, professora? Pois é, e na democracia a gente consegue exercer a nossa cidadania, Exato. né? Lutar, exigir pelos nossos direitos, enquanto em outros regimes, né, autoritários, você não consegue isso. E como eu estava falando, o que prevalece é a violência, né? A censura, não o diálogo, né? Não a luta, né? Não você ir ali se mobilizar pelos seus direitos, certo? E uma questão que a professora Carol colocou, né? E a gente estava conversando aqui sobre essa questão da liberdade de expressão, que a gente pode encontrar isso numa democracia, não quer dizer que eu sou livre, né, para me expressar e dizer o que quer, né? Porque essa liberdade, ela pode ferir, ela pode ser preconceituosa, né? Ela pode ser... Então, liberdade, professora Carol, eu sempre gosto de dizer que liberdade, ela vem junto com responsabilidade. Responsabilidade, né? estava pensando nisso agora, professora. Então, pois é, quando a gente é livre para se expressar, a gente também tem que ser responsável por aquilo que a gente está expressando, né? Porque a gente não vai chegar e falar qualquer coisa assim, né? Que vai ferir, que vai ser violento com o outro. Né? Então, é importante a gente ficar alerta, né, a essa questão, atento a isso, que liberdade caminha junto com responsabilidade. Nossa, então, gente, é uma responsabilidade muito grande quando você transmite o seu pensamento, uma informação. Então, até para as questões mais delicadas, a gente precisa ter uma responsabilidade e uma responsabilidade emocional com a outra pessoa, tá certo? Então, pense direitinho nas suas palavras, tá? E também esteja sempre aberto a ouvir, né? Falam muito assim, né, professora? A gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Isso é importante porque eu acho que já é uma mensagem, né, da natureza para dizer o quê? Que a gente precisa ouvir mais do que falar, tá certo? Então, ouvir mais o outro também, as demandas do outro, o que o outro sente, para a gente poder estar aberto ali para receber aquela informação e mudar a nossa mente para isso, tá certo? É importante isso, né, prof? É importante. E o diálogo, né, quando a gente coloca dialogar, né, a gente não está só falando na questão de falar, de se expressar pela fala, né? A gente
quando coloca o diálogo, a gente precisa ter uma escuta ativa. Exato. Quando a gente está falando e dialogando com o outro, a gente precisa se expressar, se colocar, porém também precisa, né, ter uma escuta ativa, escutar o que o outro está querendo dizer. Né? Então, tudo isso é importante. E tem até um ditado bem famoso, né? Que é, se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Então. O silêncio também tem, enquanto a palavra tem o poder, o silêncio também tem o lugar dele, né? Muito. Então, o diálogo consegue juntar os dois, né? De uma Exato. forma equilibrada. Então, quando a gente sabe dialogar, a gente sabe falar e a gente também sabe ouvir. Pois é, por isso que a palavra é diálogo, tá certo? E não monólogo, tá, gente? É muito importante isso, né? Então, o diálogo é super importante. A gente tá atento, né? Como a professora Vanessa disse, ter uma escuta ativa com o próximo. E por que a gente está falando tanto disso? Gente, a gente está tratando aqui de pessoas, né? Essa parte da justiça racial, do racismo. É necessário, sim, que todos nós reflitamos sobre o nosso cotidiano. O que a gente anda fazendo, hein, no nosso dia a dia? O que a gente anda falando, né? Quais são as questões que a gente trata no nosso dia a dia, principalmente nas redes sociais, já que a gente está numa era que a gente se comunica, às vezes, muito mais, né, eletronicamente, né, na internet, do que pessoalmente. Isso, ao meu ver, é um pouco prejudicial aí para as relações interpessoais, né? Para esse aconchego que a gente tem quando a gente encontra outro ser humano na frente. Mas, enfim, a gente está chegando ao fim, viu, prof? Passou rápido, viu? Muito. Adorei a aula, adoro trabalhar esse tema, né? Apesar de ser um tema sensível, um tema que às vezes traz um desconforto para a gente, né? De ver tantas questões de injustiça, né, de exclusão, mas que é importante a gente ficar atento, é importante a gente estudar e conhecer, né, sobre isso, porque o conhecimento é o primeiro passo para que a gente possa transformar alguma realidade que não está muito legal. Perfeito. Certo? Então, um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Gente, a gente continua, né, essa questão na próxima aula. Espero encontrá-los aqui novamente, tá? Um beijo, até a próxima.